Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! Aqui eu sou a Simone Bruns, eu sou atriz, mestre de cerimônias e celebrante de casamentos. Minha linguagem é a do amor. Eu amo ouvir e contar lindas histórias de amor. Hoje eu vim contar mais uma história de amor inspiradora de uma garota linda, talentosa e muito famosa. E essa linda, vocês já sabem quem é, né? Bruna Marquezine. Também está despontando lá fora, também está levando um pouquinho do Brasil, dando esse orgulho para nós brasileiros. Fica aí que eu vou contar para vocês. Bruna Reis Maia, seu nome de batismo. Nasceu em 4 de agosto de 1995 em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Filha da Neide e do Telmo, irmã da Luana. Já nasceu atriz. Desde pequena já demonstrava desenvoltura, perceberam que ela dava para a coisa de ser artista, então a mãe já começou a levá-la em testes e assim foi. Ela foi se sobressaindo e conquistando trabalhos e trabalhos, que para ela era uma diversão, ela adorava. No ano de 2000 ela participou do programa Gente Inocente, entrevistando personalidades. Aos 5 anos de idade ela fez um comercial para a Polícia Militar de São Paulo. A priori, ela foi de stand-by, sabe? Quando fica ali, caso o ator principal, que era um garotinho, não conseguisse. E foi o que aconteceu. Na hora H, o menino não conseguiu e ela foi lá fazer e deu um banho de carisma, desenvoltura. Eu vou colocar um pedacinho aqui para vocês verem. Eu moro aqui com meu pai e minha mãe, mas só que meu pai tá viajando. Eu tenho papagaio também. Hoje eu acordei, né? Aí ele tava, Bruna. Meu pai... ele ronca. E foi por causa desse comercial que chegou às mãos do Manuel Carlos e então ela foi convidada a fazer a sua primeira novela na Rede Globo, o Mulheres Apaixonadas, interpretando a Salete, a qual ficou conhecida no Brasil inteiro, né, pelo seu grande talento. Ela emocionava, ela chorava com facilidade e também sua fofurice que não acabava mais. A Natália falou que você não almoçou, né? Que você saiu muito zangada da escola, não foi? Então vamos até a avenida e vamos comer um pedaço de pizza, só nós duas, hein? 1, 2, quantos pedaços de pizza você quiser. Daí em diante, não parou mais. No cinema, participou de filmes da Xuxa, clipe musical com Thiago York. Mas vou voltar porque eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. A Dança dos Famosos, gravou um clipe cantando ela mesma para Grife Coach. There's a feeling in the air and it's coming for me. I can hear the call. It's exciting. I can feel it touching my skin. Vários trabalhos como garota propaganda de várias outras grifes importantíssimas e em diversas novelas na Globo, foram umas 14 novelas. Em 2020, anunciou o encerramento do seu contrato com a Rede Globo e partiu para novos desafios. Assinou contrato com a Netflix e participou também de séries lá. Mas, a essa altura, ela já estava se introduzindo no mercado americano. Participou de uma série lá com a produção do Keanu Reeves, mas que foi suspensa por conta do Covid e ainda não voltaram a gravar. Passou por momentos muito difíceis na sua vida. Ela conta num post desabafo que sofreu muito com a questão da objetificação do corpo e distúrbios de imagem. Bruna, por que você se importa? São pessoas chatas. Comentários tontos. Não, são comentários irresponsáveis, pessoas irresponsáveis. O que vocês estão fazendo é grave. E eu sei que surgirão outros chatos de plantão pra dizer que eu não tenho nem o direito de falar sobre isso porque eu nunca sofri com transtorno alimentar. Mas eu já sofri, e muito, com distúrbio de imagem. Porque na época, as pessoas não comentavam que eu tava magra demais, mas comentavam que eu tava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai.
E eu acreditei. Eu acreditei na opinião alheia e comecei a detestar meu corpo. Achava que eu tinha que emagrecer de qualquer jeito. Eu tomava Lactopurga todos os dias, por mais de 3 meses. Junto com tudo isso, eu tive depressão, não só por isso, mas principalmente por esses motivos, por muitas questões de autoestima, por não me aceitar, não me achar bonita o suficiente, consequentemente não me achava boa o suficiente pra nada. É óbvio que eu tive problemas de saúde. E quando eu comecei a ter esses problemas, eu comecei a ficar assustada. E é isso. Pela última vez eu vou dizer que eu estou feliz e saudável e não estou perguntando a opinião de ninguém a respeito do meu corpo. E para todas as pessoas que fazem esse tipo de comentário nas fotos de outras pessoas, comecem a refletir sobre a responsabilidade de vocês e sobre as consequências que as palavras de vocês podem ter. As nossas palavras podem abençoar ou amaldiçoar a vida de uma outra pessoa. Falou tudo, Bruna. Não é porque a pessoa é uma pessoa pública que os outros têm direito de fazer esse tipo de ataque, comentários maldosos. Na verdade, assim, eu sei que você já superou isso, graças a Deus, mas quem faz bullying são os pobres coitados, que não estão bem consigo mesmo. Então, precisam menosprezar o outro para se sentirem melhor. Então temos que ter pena dessas pessoas. Agora, pegar uma deixa de uma fala que ela deu num podcast, que as pessoas têm alguma coisa que as pessoas têm o direito de ter um dia de ser feia. E porque eu, quando estou em casa sozinha, eu gosto de exercer o meu direito de ser feia. Eu gosto de exercer, eu acho que isso é importante. Vamos falar disso, precisamos falar disso. Todo mundo tem o direito de ser feio. Todo mundo tem o direito de não pentear o cabelo, de não estar com a pele boa, de estar de olheira, de botar uma blusa velha de político. Sabe? Um short de lycra. Eu concordo com você, mas, Bruna, você, magra, gorda, despenteada, acabou de acordar, você não fica feia de jeito nenhum. Me perdoe, mas pelo amor de Deus, mas que mulher bonita você é. Aliás, falando em Deus, essa também é uma parte muito forte e importante da sua vida. Sua relação, sua crença com Deus. Eu sempre conheci Deus. A minha família é uma família cristã. A minha mãe é uma pessoa muito religiosa, então eu nasci já sabendo quem ele era. Eu criei um relacionamento com ele, porque eu acho que Deus é isso, é relacionamento. Um pouco mais velha. O lugar que eu experimentei Deus pela primeira vez foi numa célula. Que, pra quem não sabe, célula é um encontro de pessoas provavelmente da sua igreja, onde você vai falar da palavra que, enfim, a última palavra do último culto. E é um lugar pra dúvidas, pra questionamentos, pra troca. Foi uma das primeiras vezes que eu senti a presença dele. Aí o negócio fica sério. Aí o negócio fica... Até então, você só sabe que ele é um cara legal, né? Que ele tá aí com você e tal. Mas quando você experimenta... Outra parte forte e importante de sua vida é a família. Bruna tem uma família linda, que sempre foi muito unida. Assiste lá o Visitando o Passado do Luciano Huck, para você ver se você não chora. Eu chorei, claro. Eu chegava aqui, dava um braço no vovô e na vovó, ou na cozinha ou na sala. Que não queria ver ele ir embora, que ela não ia aguentar. E aí um dia eu acordei, minha mãe me acordou dizendo que ela tinha falecido. E aí, 1 mês certinho depois que minha avó faleceu, ele faleceu no hospital. E nossa família era muito unida e é uma história de amor muito bonita, né? É com cheiro de comida da minha avó. Cadê o Luciano? Ai, meu Deus. Bem, como o título desse vídeo, eu falei Os Amores de Bruna Marquezine. Acho que logo pensaram nos affairs da Bruna, né? Teve, claro. Nada mais normal do que uma mulher ter romances. Ainda mais bonita, inteligente, talentosa, gente boa como ela é, né? Mas o que eu quis dizer nesse caso é o amor que ela tem, como eu já falei, pela família, por Deus, pelos amigos. Aliás, ela tem uma amizade lindíssima, desde piquititica com a Sasha. Deitei na cama, escurinho, deitei e dormi. Acordei com a Sasha sentada na cama assim. Oi, quer brincar? Oi?
Você quer brincar? Ai, que graça, Aham. gente. E viramos amigas. Viraram. Muito amigas. Pra sempre. Pra sempre. E amor pela profissão. Bruna ama o que faz. E nada mais merecido, né, do que ser reconhecida mundialmente. E o momento dela chegou. Aqui agora um trechinho do dia em que ela recebeu a resposta que tinha sido aprovada para o filme pelo próprio diretor, o Angel Manuel Soto. We make these calls and, it's pretty much to ask you how do you feel? How would you feel if I told you that we would like for you to be our Jenny in Blue Beetle? Oh, fuck. Okay. Do I still have to answer the question? I mean, I think legally, yes, you do. I would feel so grateful. So happy. Ela será protagonista de Besouro Azul, Blue Beetle, da DC Comics. What I say? Did you know what was going to happen to my brother when you stuck him with this world-destroying thing? It's called the Scarab. I had no idea it would activate. It has to choose you. So how do we get it to unchoose me? E ela fez, né, par romântico com o super-herói, que foi interpretado pelo Xolo Maridueña, que também é talentoso, fofo, aquele que fez o Miguel Dias na série Cobra Kai, sabe? E ficou também super amiga dele, inclusive. E ela também, gente, contracenou com ninguém menos que Susan Sarandon. Tá bom? Bem, o filme está para estrear no Brasil agora em 17 de agosto. Nossa, que emoção, hein? Ter uma brasileira nesse patamar, se firmando na indústria de entretenimento americana. Ela assinou o contrato com a UTA, United Talent Agency, que é uma agência de talentos muito prestigiada em Hollywood. Bruna, o céu é o limite. Estamos orgulhosos de você. Que você continue tendo uma jornada brilhante, sendo essa pessoa iluminada, linda e maravilhosa e que possa desfrutar de tudo de bom que a vida lhe trouxer, com muita saúde, muita paz e muito amor. Voa, brilha, porque você é merecedora.